E se eu te contasse que um homem sobreviveu a uma avalanche, encontrou Jesus e retornou com uma mensagem urgente sobre o futuro da Terra e da Igreja? Prepare-se para uma visão espiritual que vai transformar suas certezas. O que eu experimentei mudou minha vida, e pode mudar a sua também. Meu nome é Nathaniel Crow, tenho 37 anos. Nasci em Fairbanks, no Alasca, um lugar onde o frio cala os pensamentos e a solidão parece fazer parte do cenário. Cresci entre montanhas cobertas de neve, no silêncio cortante e no som da madeira queimando na lareira. Ali aprendi que a dor não era motivo para parar, mas apenas um sinal de que ainda estava vivo. Meu pai era lenhador, duro como as árvores que derrubava. Minha mãe, embora discreta, me amava entre um café e outro, como quem cuida de uma ferida que nunca cicatriza. Nunca fomos a uma igreja. Aqui quem reza é visto como fraco, e fraqueza era algo que ninguém podia se permitir. Cresci achando que fé era algo de gente quebrada. Eu não precisava de oração. Precisava de fôlego, força e foco. Aos 18 anos, me alistei e me tornei instrutor de resgate em ambientes extremos. A sobrevivência era minha religião. Passei 20 anos em expedições, resgates impossíveis, acidentes no gelo, pessoas soterradas, congeladas. E eu ali, carregando corpos, salvando aqueles que já estavam quase do outro lado, mas sem nunca acreditar em nada além deste mundo. Minha vida era regida por protocolos, precisão e firmeza. Quando alguém falava sobre vida após a morte, eu ria. Já havia visto a morte de perto, mas ela nunca havia falado comigo. Até o dia em que ela falou. Era para ser apenas mais um treinamento, o último grupo do mês. 5 civis no curso de sobrevivência no inverno. Eu já havia feito esse percurso dezenas de vezes. Uma subida pelo flanco leste da Cordilheira Chugash, um acampamento de 2 dias, com retorno pela rota segura. Tudo estava sob controle. Naquela manhã, o céu estava surpreendentemente claro, e quem vive nas montanhas sabe que quando isso acontece de repente, no meio do inverno, é porque o perigo se esconde atrás daquele azul. Senti um aperto no estômago, aquele pressentimento que a gente aprende a ignorar até que seja tarde demais. Estávamos a 6.000 pés de altitude, quando o rádio parou de funcionar. Achei que fosse interferência do gelo. Me afastei do grupo para verificar o sinal. E foi ali que tudo aconteceu. Primeiro um estalo, como o gelo quebrando sob o pé, seguido de um rugido profundo, que não vinha de fora, mas de dentro da montanha. O chão tremeu, a encosta cedeu. A última coisa que vi foi uma parede de neve vindo na minha direção a uma velocidade impossível de descrever. Não deu tempo de correr, de gritar, só de pensar, acabou. O impacto foi como ser esmagado por Deus. Escuridão e depois, silêncio. Um silêncio que não pertencia a este mundo. No começo, achei que estava apenas desacordado, mas logo percebi que algo estava terrivelmente errado. Tudo ao meu redor parecia ter sido engolido por um vazio espesso. Não sentia frio, nem dor. Não havia vento, peso, nem tempo. Era como se o universo tivesse se esquecido de mim. Tentei abrir os olhos, ou pensei que tinha aberto, e vi muita neve, mas não de fora, e sim de cima. Estava vendo a neve de cima, lá de cima, meu corpo soterrado até o peito, imóvel, os olhos semiabertos, a boca entreaberta. E ainda assim, eu sabia que não estava vendo aquilo de onde o corpo estava. Eu estava vendo de outro lugar. E então a ficha caiu. Aquele corpo não era mais eu. Olhava para ele, como se fosse um velho uniforme abandonado. Não havia mais conexão, nem emoção, nem instinto de voltar. Só a consciência de que eu já estava distante demais. Em volta o tempo parecia suspenso. Os flocos de neve estavam congelados no ar. O som havia desaparecido. Não havia gritos, nem vento, nem o rugido da montanha. Apenas um silêncio imenso, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Foi quando senti algo, além de tudo que eu conhecia, algo além da lógica, algo além de qualquer treinamento. Um calor suave, como a luz do sol atravessando uma janela gelada. Não vinha de fora, mas de dentro de mim, como se algo ou alguém me chamasse, mas não com palavras. Era um puxão sutil, mas constante, que eu não podia resistir. Eu não era mais Nathaniel Crow, o homem. Eu era apenas presença, um ponto de percepção flutuando num limiar sem nome.
A presença não tinha forma nem estardalhaço. Era como o som abafado do coração batendo quando se mergulha num lago gelado. Era algo que crescia sem ocupar espaço, mas invadia sem invadir. Não tinha rosto nem forma, mas era densa, forte, imensa. Eu sentia que estava diante de algo antigo demais para ser compreendido, mas íntimo demais para ser temido. E o mais estranho, aquilo não me assustava. Pelo contrário, me acalmava. Não falava, mas eu ouvia. Não tocava, mas eu sentia. Era como se minha mente e meu passado, minhas dores e minhas memórias estivessem sendo escaneados. Não com frieza, mas com compaixão. Uma espécie de raio-x da alma, onde cada escolha, cada pensamento escondido, cada vergonha enterrada se iluminava, não para ser punida, mas para ser entendida. Não havia mentiras, desculpas nem máscaras. E a presença não me julgava. Era como se estivesse diante de alguém que já sabia tudo sobre mim, mas ainda assim me chamava de volta, como se dissesse sem palavras: eu vi quem você se tornou, mas eu sei quem você era antes disso. E isso me rasgou por dentro. Pela primeira vez em décadas, senti algo que não estava pronto para enfrentar: vergonha. Não vergonha por ser punido, mas por desejar ter vivido de outra maneira. Tive vontade de fugir, mas não havia para onde ir, porque o que me chamava não estava fora de mim, estava dentro. A luz, que não era luz no sentido comum, mas uma vibração viva, começou a se intensificar. Primeiro como um farol na neblina, depois como um sol impossível de encarar, mas sem queimar. Ela se expandia com amor e também com autoridade. E naquele instante, percebi que não estava sendo arrastado, estava sendo convidado. Não era um puxão forçado, mas uma mão estendida, uma chance, uma rendição. Quando essa percepção me atravessou, algo dentro de mim, algo antigo se quebrou. Não disse sim com palavras, nem pensei. Foi uma entrega profunda, silenciosa, como quem para de lutar dentro da própria alma. E assim que me rendi, o mundo ao meu redor começou a desaparecer. Não de uma vez, mas como uma névoa que se dissipa. A neve, o gelo, o corpo soterrado, os ruídos da avalanche, tudo se apagou. No lugar, surgiu um espaço sem tempo, sem paredes, sem começo nem fim. Um vazio que não era escuro, mas primordial, como o ventre do universo antes de nascer. E mesmo ali, sem chão e sem forma, eu sabia: não estava sozinho. A presença ainda estava comigo, agora mais clara, mais próxima, mais intensa. E então, pela primeira vez, ela falou. 3 palavras que não vieram de fora, mas de dentro de mim. Palavras que não atravessaram o ar, mas a alma: você é meu. Naquele momento Nathaniel Crow, o homem das montanhas, o cético endurecido, o mestre da sobrevivência, começou a chorar. Não sei como, pois não tinha mais olhos nem boca, mas chorei como quem encontra o lar depois de uma vida inteira perdida no deserto. Chorei por tudo, pelas pessoas que deixei para trás, pelas vidas que não salvei, pelas vezes em que endureci o coração, por cada vez que ignorei aquela presença quando ela sussurrava no silêncio. E ainda assim, ela estava ali, me chamando de meu. Após aquelas 3 palavras, tudo ao redor começou a mudar. A presença ganhou forma, lentamente, solenemente, como se cada parte daquele espaço se curvasse diante de algo sagrado. O vazio se desfez, dando lugar a um ambiente impossível de descrever. Era como estar dentro de uma memória viva, onde tudo vibrava com uma eternidade silenciosa. E então ele apareceu. Não foi como eu imaginava. Jesus não chegou com alarde, nem com aparência de filme, mas não havia dúvida. Eu sabia. Era ele. Não porque alguém me disse, mas porque algo dentro de mim, mais profundo do que qualquer entendimento, simplesmente reconheceu. A luz ao redor dele não o iluminava. Ela nascia dele, e tinha peso, tinha presença. Ela me atravessava, revelando partes minhas que eu nem queria ver. Ele me olhou, e aquele olhar não era apenas um olhar, mas como se alguém tivesse me lido inteiro, em uma fração de segundo. Cada erro, cada disfarce, cada intenção por trás de uma boa ação, cada vez que endureci o coração, tudo estava ali. Tentei falar, mas não havia espaço para mentir, nem necessidade. Ele já sabia. E ainda assim, não me rejeitou. Jesus se aproximou sem pressa, sem palavras. Quando chegou perto, tudo dentro de mim começou a se despedaçar.
Era como se a casca de quem eu fui estivesse sendo arrancada com amor. Toda a armadura que construí, o orgulho, o sarcasmo, o ceticismo, tudo caiu, peça por peça. E ali diante dele, eu chorei. Não com lágrimas físicas, mas com a alma. Era um choro antigo que parecia vir da infância, um grito silencioso de alguém que passou a vida fugindo e finalmente foi encontrado. Senti vergonha. Não de ser punido, mas de nunca ter buscado essa presença antes. E mesmo assim, ele estava ali, me chamando de filho, sem condenação, sem cobrança, só verdade, só amor. Ele não me disse: "Você está perdoado." O perdão dele era como o ar, invisível, mas real e indispensável. Bastava estar perto para começar a ser limpo por dentro. Então ele falou, mas não com palavras: "Você passou a vida tentando salvar os outros, mas fugia de ser salvo." Essas palavras me atravessaram como uma flecha, porque era a mais pura verdade. Passei minha vida inteira tentando salvar outras pessoas, mas deixei minha própria alma esquecida no frio. E mesmo assim, ali estava ele, me chamando de volta, com paciência, ternura e autoridade. Jesus era tudo o que eu jamais imaginei. Ele era fogo e refúgio ao mesmo tempo, verdade e graça em perfeita harmonia. Ele era real. Quando pensei que aquele encontro já era tudo, que valeria uma eternidade, ele se afastou, não com frieza, mas como alguém que está prestes a revelar algo que precisa ser visto, e não apenas sentido. O ambiente ao redor começou a mudar novamente. A luz pulsou de maneira diferente, criando um novo tipo de silêncio, e eu percebi que ele queria me mostrar o que vem depois. Assim que Jesus se afastou, a luz ao seu redor alterou a tonalidade. Não se apagou, mas começou a vibrar de uma forma única. Era como se o próprio céu se recolhesse por um instante para me preparar para o que viria a seguir. Então, como se meus olhos espirituais se abrissem, comecei a ver. Não era um sonho, nem uma lembrança, era uma linha do tempo concreta, como se estivesse caminhando pelos anos futuros da humanidade. A primeira imagem que surgiu foi de uma grande cidade moderna, repleta de luzes e tecnologia, mas havia algo errado. As ruas estavam em pânico, pessoas corriam como se estivessem fugindo de algo invisível. Os edifícios queimavam por dentro e ninguém parecia olhar para o céu. A visão mudou rapidamente para outra cena. Uma igreja vazia, não abandonada, mas negligenciada. As janelas estavam quebradas, os bancos cobertos de poeira, e o altar parecia sem vida, como se a presença que outrora habitava aquele lugar tivesse se ausentado há muito tempo. Logo depois, outra cena apareceu. Enormes templos novos, cheios de pessoas, mas a atmosfera estava diferente. O evangelho que era pregado ali era falso. Não havia arrependimento, nem verdade, apenas promessas vazias. "Você merece tudo", dizia um pregador, com um sorriso brilhante e olhos vazios. "Não existe pecado, não existe culpa. Apenas declare e receba." A multidão aplaudia, se emocionava, mas havia um vazio dentro deles que nem conseguiam nomear. Eu senti a tristeza de Jesus ao ver aquilo. Não era raiva, nem condenação, era uma tristeza profunda, como quem observa um filho se alimentando de veneno, pensando que é mel. A fé havia se tornado um espetáculo, e os altares, palcos. Vi ministros enriquecendo enquanto multidões adoravam homens, e não a Deus. Tudo estava superficial, tudo contaminado. A visão não parou aí. Fui levado a escolas onde as crianças eram ensinadas a rejeitar tudo o que é sagrado. Vi pais ausentes, jovens perdidos em telas e vícios, famílias desmoronando por dentro, embora vivessem sob o mesmo teto. Acima de tudo isso, pairava um silêncio, o mesmo silêncio que senti antes de deixar meu corpo, um silêncio pesado, como se Deus tivesse se afastado, aguardando. Em cada cena, a mesma raiz, o afastamento do verdadeiro Jesus. Ele ainda estava disponível, ainda chamava, mas poucos estavam dispostos a ouvir. Muitos preferiam um Cristo que não confronta, que não exige mudança, um Cristo adaptado às ideologias humanas. Vi algo que me gelou por dentro, uma geração inteira se perdendo dentro da própria igreja. Jovens com sede, mas alimentados com distrações espirituais. Grupos de adoração onde a música tocava, mas o céu não respondia. Prega-se para arrancar aplausos, mas sem gerar quebrantamento.
No fundo de tudo isso, uma escuridão sorrateira crescia sem ser notada. Vi perseguições que começavam com palavra e terminavam em prisões. Vi homens e mulheres sendo silenciados por falar a verdade. Vi leis sendo alteradas, e líderes sendo substituídos por figuras que usavam a Bíblia como escudo, mas não a conheciam como espada. E Jesus ao meu lado, observava em silêncio, com os olhos mais tristes que já vi. Naquele momento compreendi. O Apocalipse não é um castigo, é uma consequência. Não é Deus destruindo, é a humanidade colhendo o que plantou. Cada passo distante da verdade nos estava conduzindo a esse abismo. Havia uma urgência que me consumia por dentro. Não havia mais tempo para discursos vazios ou uma fé que só existia na boca. O que estava por vir exigia rendição real, fé genuína e corações purificados. A visão se intensificou mais uma vez. Vi um remanescente. Pequenos grupos escondidos, mas cheios da glória de Deus. Pessoas comuns, enfermeiros, pedreiros, mães solteiras, adolescentes, orando com lágrimas, jejuando com sinceridade, clamando pela presença que muitos haviam esquecido. Não eram muitos, mas eram fortes. Invisíveis aos olhos do mundo, mas conhecidos no céu. E então ouvi novamente aquela voz dentro de mim. Não era mais Jesus falando, mas algo que ele havia colocado em mim. Uma certeza, uma missão. Você voltará e vai lembrar. A frase ressoou dentro de mim, como um selo espiritual. Você voltará e vai lembrar. Antes que eu pudesse responder, o cenário ao meu redor começou a tremer. A luz de Jesus não desapareceu, apenas se afastou, como quem entrega algo precioso e diz: agora é com você. Tudo dentro de mim gritou contra isso. Eu não queria voltar. Depois de tudo o que vivi ali, aquele amor, aquela paz, aquela clareza, como seria possível voltar ao mundo que eu conhecia? Como respirar o mesmo ar depois de ter sido envolvido por sua presença? Mas não tive escolha. De repente o vazio eterno começou a se rasgar. O espaço espiritual, onde eu flutuava, se transformou em uma queda brusca. Foi como despencar de um céu sem chão. Não houve suavidade, nem transição. Num segundo eu estava envolto pela glória, no outro, a dor. Ela chegou como um trovão dentro de mim. A primeira sensação foi sufocante. Meus pulmões lutavam por ar, como se tivessem esquecido como respirar. Depois a dor no peito, nas costelas, nas pernas. Um peso esmagador sobre mim, como se toneladas de gelo ainda estivessem ali. A cabeça latejava, como se estivesse sendo esmagada por dentro. Ouvi vozes confusas e distantes, mas uma delas me puxou de volta com mais força que as outras. Era o aluno que mais temia a montanha. Ele gritava meu nome com desespero. Nataniel, aguenta. Você tá vivo, cara, tá vivo. Eu abri os olhos com dificuldade. Tudo estava embaçado. Vi formas borradas, roupas rasgadas, neve tingida de vermelho. Um helicóptero fazia barulho ao longe. Um dos rapazes estava chorando enquanto cavava ao meu redor com as mãos. Demorou para eu entender. Eu tinha realmente voltado. O resgate nos levou. Fui carregado em uma maca. Gritavam códigos, falavam de trauma, hipotermia, perfuração no pulmão. Eu mal ouvia, não pelo ferimento, mas porque meu espírito ainda estava preso naquele lugar. O corpo estava ali, mas eu não estava completamente presente. Foram dias no hospital, cirurgias, tubos, medicação, silêncio. Os médicos me chamaram de milagre. Disseram que fiquei morto por quase 5 minutos, o suficiente para nunca mais voltar, ou se voltasse, voltar sem consciência. Mas eu estava ali. Fraco sim, mas acordado, vivo. Só que havia algo diferente. Eu sentia tudo demais. Os sons eram altos, as luzes eram agressivas, as pessoas pareciam estranhas. Era como viver com os nervos à flor da pele, como se minha alma tivesse retornado, sem a proteção que antes me envolvia. Tentaram conversar comigo, psicólogos, enfermeiros, colegas, mas o que eu poderia dizer? Como contar a alguém que eu havia estado na presença do Filho de Deus? Como explicar que vi o futuro? Como relatar o que escutei do céu, o que vivi sem ter olhos para chorar? Fiquei em silêncio, no início por medo, depois por dor, mas no fundo, algo já estava acontecendo dentro de mim. Uma missão estava sendo formada.
Eu não sabia como, nem quando, nem para quem, mas algo queimava dentro do meu coração. Eu havia voltado por uma razão. Nos primeiros dias depois da alta, o mundo parecia muito menor. As pessoas falavam demais, mas diziam muito pouco. As conversas eram vazias, a televisão parecia um barulho constante, as redes sociais opressivas. Eu observava tudo, como se estivesse assistindo a um filme com o som desligado. Estava fisicamente ali, mas uma parte de mim ainda permanecia naquele lugar. Tentei retomar a rotina, caminhar até o lago, preparar o café, como antes, mas nada se encaixava. A cama estava fria, e o silêncio da casa, insuportável. As pessoas ao meu redor me olhavam como se me vissem como um sobrevivente, mas ninguém sabia a verdadeira razão pela qual eu havia voltado. Quando decidi finalmente compartilhar o que vivi, a resposta foi completamente diferente do que eu esperava. Primeiro contei para meu irmão, que sempre foi muito direto e prático. Falei sobre a avalanche, a morte, a presença, sobre Jesus, tudo o que ele me revelou. Ele me ouviu em silêncio por alguns segundos, depois riu desconfortavelmente e sugeriu que eu tivesse tido uma alucinação, que o cérebro pode criar essas imagens enquanto morre, como se tudo fosse apenas coisa da minha cabeça. Aquilo me machucou. Depois compartilhei com um pastor local, achando que ele poderia me entender, mas ele me ouviu de maneira distante e disse que Jesus não se manifesta assim, que revelações pessoais são perigosas, que eu precisava orar mais e falar menos. Eu me senti um herege em busca de ajuda. A conversa terminou com um simples, vou orar por você, e um aperto de mão frio. Com o tempo, os amigos foram se afastando. Alguns parentes evitavam o assunto. Alguns achavam que eu estava com sequelas neurológicas, outros simplesmente preferiam ignorar o que acontecerá. Eu fiquei sozinho, não fisicamente, mas em um isolamento existencial. Era como se eu tivesse retornado a um mundo que não me reconhecia mais. O que mais me doía era a saudade da luz. Sentia falta da presença dele, do olhar que não usava palavras, do perdão que curava sem precisar ser explicado. Toda vez que a solidão me dominava, surgia uma pergunta: por que eu? Por que fui escolhido para ver tudo isso e depois voltar? Então a lembrança mais poderosa surgiu como uma âncora no meio do abismo. Ele morreu por mim. Jesus, aquele que eu vi, aquele que me chamou de meu, que conhecia todos os meus erros, e ainda assim, me recebeu com braços invisíveis mas reais. Ele morreu por mim, se entregou por mim, se deixou crucificar por alguém que o ignorou por quase toda a vida. E agora ele me confiava uma missão. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre ele. Era sobre contar a verdade, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo rejeitado, mesmo que ninguém acreditasse. Se uma pessoa, apenas uma, ouvisse e despertasse, já teria valido cada lágrima, cada noite acordado, cada silêncio que me esmagava. Foi nesse momento que decidi escrever, sem qualquer pretensão. Peguei um caderno velho e comecei a registrar tudo. Cada detalhe, desde o clarão da avalanche até o olhar de Jesus, da dor do retorno às visões do que ainda viria. Cada palavra escrita era como uma forma de sobreviver, e aos poucos, isso começou a me curar. No começo pensei que escrever seria o suficiente, minha maneira de aliviar o peso. Mas logo percebi que não adiantava esconder algo tão grande atrás de páginas de um caderno. Era como tentar guardar o vento dentro de uma caixa. Algo dentro de mim sussurrava: você precisa falar. Vai ter medo? Fale mesmo assim. Então gravei um vídeo. A câmera era simples, a iluminação ruim. Eu estava sentado numa cadeira de madeira, na varanda de casa, sem ensaio, sem roteiro, apenas a verdade. Olhei diretamente para a lente e disse: eu morri e Jesus me chamou de volta. E se você acha que isso é loucura, tudo bem. Mas ouça até o final. O vídeo ficou parado por dias, com poucos acessos e nenhum comentário. Depois vieram zombarias, pessoas dizendo que eu queria atenção, outras perguntando o que eu usei para viajar assim. Mas de repente, começaram a aparecer comentários diferentes, mais silenciosos, mais profundos. Gente dizendo: eu vi também. Você descreveu o que senti enquanto estava em coma. Achei que eu fosse o único. Ali começou a minha missão, não com um grande público, mas com pessoas reais, pessoas comuns. Enfermeiras, soldados, mães, homens que carregavam seus próprios silêncios.
todos dizendo, de maneiras diferentes, que também haviam estado entre dois mundos e voltado transformados. Comecei a responder a todos, um por um. Era como um chamado, como se cada história ativasse algo dentro de mim, como se o Espírito Santo usasse aqueles encontros digitais para me lembrar: você não está sozinho. Logo fui convidado a falar em uma pequena igreja no interior. Talvez 30 pessoas, talvez menos. Um senhor que viu meu vídeo me disse: eles precisam ouvir, mesmo que seja só uma vez. Fui para lá tremendo, não por medo de estar em um palco, mas por saber do peso da missão que eu carregava. Subi naquele altar e compartilhei sobre a avalanche, a morte, sobre Jesus, sobre as visões. Não preguei, não inventei. Apenas contei o que vivi. Quando terminei, ninguém aplaudiu, mas ninguém saiu igual. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio. Alguns se aproximaram apenas para dizer: agora eu entendo. Naquela noite no quarto do hotel, me olhei no espelho e murmurei: é por isso que eu voltei. Eu finalmente entendi. A missão não era convencer, nem provar nada. Era lembrar as pessoas de algo que elas já sabiam lá no fundo, mas haviam esquecido. Aos poucos, vieram outros convites. Pequenas reuniões, vídeos simples, chamadas longas com desconhecidos em busca de respostas. E quanto mais eu falava, mais eu sentia ele comigo. Não como na visão, mas como um sussurro que não me deixava cair, uma chama que dizia: continue. A dor ainda estava lá, a saudade também, mas agora eu sabia. Meu testemunho não era um fardo. Ele era uma ponte. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais o homem que eu era. O Nataniel que subia montanhas, achando que podia enfrentar o mundo com as próprias mãos, morreu sob a neve. O que voltou não foi um herói, nem um pregador. Foi um homem despido de tudo, exceto da verdade. E essa verdade não me deixa calar, porque eu estive lá. Eu vi com meus próprios olhos aquele que morreu por amor. Vi o rosto do Cordeiro, vi o fogo nos olhos dele, e senti o perdão que palavras humanas não podem descrever. Nada do que eu possa te dizer será suficiente. Mas se algo em você se acender enquanto me ouve, então já valeu a pena eu ter voltado. Eu sei o que é não acreditar, sei o que é zombar da fé dos outros, viver como se a morte fosse o fim. Mas também sei o que é morrer e encontrar alguém esperando do outro lado. Alguém que te conhece por dentro, que sabe todos os seus segredos mais sombrios, e ainda assim, te chama de filho. Não estou aqui para te convencer de nada. Só para te lembrar de algo que você já sabe, algo que talvez tenha sido enterrado dentro de você por mágoas, distrações, correria, medo. Você não foi feito para viver no automático, nem para carregar essa dor sozinho. Jesus é real. Não o da parede, nem o da religião, mas o que andou comigo naquele lugar fora do tempo. O que me perdoou antes que eu falasse, o que morreu na cruz para que você e eu tivéssemos a chance de ouvir essa história e despertar. Você não precisa morrer como eu morri para encontrá-lo, mas talvez precise deixar morrer a versão de você que se acostumou a viver no escuro. Essa vida fria, cheia de poses, vazia de presença. Esse orgulho que finge força, mas esconde cansaço. Hoje eu ando entre dois mundos. Carrego cicatrizes no corpo e marcas invisíveis na alma. Ainda acordo de madrugada, às vezes chorando por coisas que não sei explicar. Mas sabe o que me mantém firme? É saber que ele ainda está comigo. Que aquele olhar ainda me acompanha. Que a missão não acabou. Então, se você está ouvindo isso, não ignore. A verdade não grita. Ela sussurra. E talvez esse sussurro esteja te alcançando agora. Não me escute com os ouvidos. Escute com o espírito. E se algo dentro de você estremecer, não fuja, porque eu morri. Mas não para ficar em silêncio. Eu voltei para te lembrar que você ainda pode voltar também. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.